estamos aqui com a nova convidada, dessa vez de fora, de outro estado, do Piauí, Sandra Marina. E eu vou deixar ela se apresentar um pouco, falar sobre ela, o que é que ela, de o que é que ela participa, as funções que ela exerce, sobre a especialização no Piauí. Vamos lá, Sandra Marina. Nossa, primeiro eu quero dizer que eu estou muito honrada em estar aqui com vocês. Nossa, que alegria. Bem, meu nome é Sandra Marina, eu sou enfermeira e estomaterapeuta. Fiz especialização na Unital e estou na coordenação do curso de estomaterapia no Piauí desde 2018. Nós estamos agora com a segunda e terceira turma que finalizou. E eu também sou professora efetiva da Educação Exclusiva da Universidade Estadual do Piauí. Estou como membro da diretoria da SOBEST, como diretora de Relações Seccionais e atualmente também como delegada do WCET, que é o nosso Conselho Mundial. Então, assim, estou muito feliz em estar aqui e sou muito feliz. Acho que assim, o melhor investimento da minha vida foi fazer estomaterapia. Na época foi bem difícil, o Ceará estava um período sem curso. Para mim era muito mais prático fazer aqui no Ceará. E, na verdade, uma das pessoas que me impulsionou a fazer estomaterapia fez aqui no Ceará, que foi a Cláudia Daniele, que era minha vizinha, ela fazia aqui. E meu primeiro congresso, na verdade não foi congresso, foi um simpósio, foi aqui no Ceará. E quando eu cheguei aqui, eu fiquei encantada. E, assim, fiquei com muita vontade de ser estomaterapeuta também. E aí, quando eu retornei, assim, tentei fazer cursos, mas não tinha aqui. Conversei com a professora Kaliri na época, tentei em São Paulo, não estava aberto. Tentei em Brasília, não deu certo. E aí fui fazer na Unital. E, na verdade, quando eu fazia na Unital, eu achava que era em São Paulo. Eu não sabia que era em Taubaté. E foi uma loucura sair de Teresina a cada 15 dias para fazer especialização em São Paulo. Todo mundo, tanto é que a professora Ângela Bocara, quando assim, a gente fez a seleção, quando ela soube que era do Piauí, ela disse, não vai dar certo. Eu disse, não, vai. Ela disse, não vai dar certo, é muito longe, né? Sai muito caro. Eu tive que dizer, não, eu posso ir. Eu tenho condição de ir. E aí, assim, você está dizendo, então, a gente vai aceitar. Assim, foi um sacrifício, realmente é um sacrifício financeiro muito grande, na verdade, assim, um investimento bem elevado, mas que foi um divisor de águas na minha vida e na vida de muitas outras pessoas. Porque a estomaterapia, ela termina agregando muito. Primeiro, que você conhece muita gente. Segundo, que você aprende muito. Quando eu ia para os congressos, eu ficava assim, querendo ser um estomaterapeuta também, porque a doutora Tatiana Mello, ela sempre disse que a gente tem as especialidades, que, na verdade, seria enfermagem avançada. Eu vejo muito isso, a estomaterapia como enfermagem avançada. É aquilo que muita gente faz, mas você tem um conhecimento a mais. Acho que a professora Vera trouxe muito isso, essa base científica muito alta, de você melhorar os indicadores, de você cuidar com mais ciência, né? Baseado nas evidências científicas. E a gente tem muito esse cuidado. E tem um grupo forte de cientistas na especialidade. E, com isso, eu fui fazer especialização em São Paulo e, logo em seguida, eu passei no doutorado. E, no meu doutorado, a gente implantou o primeiro ambulatório de especialidades do estado do Piauí, que funciona até hoje e que é uma referência estadual. Porque eu tinha ido para os Estados Unidos fazer um curso. E quando eu cheguei e conheci o curso da doutora Bárbara Piper, quando eu conheci o serviço da Bárbara Piper, eu fiquei encantada. Lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos. Sim. Ela atendia o paciente, já orientava, no primeiro momento fazia avaliação. O atendimento lá é muito rápido, porque eles pensam também muito em produção, mas com muita eficiência. Complexo, e eu dizia assim, eu quero esse serviço no Piauí. E quando eu cheguei, eu tinha a oportunidade, na época, de ser diretora de um hospital de médio porte. E aí a gente começava assim, estomaterapeuta vive cheio de foto no celular, né? Então, tudo que é lugar, a gente fica mostrando. E a gente quer mostrar, olha, dá certo, faz investimento que dá certo. Olha, a gente precisa, né? A gente precisa. E aí eu ficava mostrando, toda vez que tinha uma reunião com diretores, que tinha um vereador, que tinha um deputado, eu sempre mostrava. E até que um belo dia, a gente conseguiu, primeiro por uma necessidade do serviço. Quando a gente abriu um ambulatório, a gente passou a ser referência para o hospital de urgência. E a estomaterapia consegue fazer muito isso. Como você atende feridas complexas, né, feridas de difícil cicatrização, então o hospital de urgência começou a encaminhar pacientes com feridas muito complexas para a gente atender. E foi um período que mudou o governo e o Estado assim, perdeu muito profissional no interior. E o hospital de urgência, que estava numa situação bem confortável, começou a ficar superlotado. E aí a diretora
da rede municipal falou assim, Sandra, você tem condição de atender esses pacientes? E a gente abriu uma enfermaria só para atender os pacientes com feridas complexas, para desafogar o hospital de urgência. Desligou do hospital de urgência, né? Os pacientes que, por exemplo, assim, a gente tem muito acidente de trânsito, muito trauma, e vai todo mundo para o hospital de urgência de Teresina. Nesse período, os pacientes que já estavam numa situação de necessidade de internação, mas não mais de alta complexidade, eles eram transferidos, por exemplo, precisava terminar antibiótico, e a gente dava seguimento no tratamento de ferida. Assim que ele parava a parte, né, a necessidade de antibiótico, por exemplo, endovenoso, que podia ser via oral, ele recebia alta, mas uma alta estruturada para um ambulatório de feridas, com horário marcado, com enfermeiro, com segmento para cirurgia plástica, sim. Era o padrão ouro e a gente tinha todas as coberturas na época. Então, nessa época de cobertura, a gente só não tinha terapia pressão negativa, mas as outras coberturas mais frequentes, né, em relação a tanto terapia compressiva, como hidrofibra, como Os insumos, os insumos geral, todos né? nós tínhamos. E com avaliação com enfermeiro estomaterapeuta, com suporte psicólogo, com suporte de fisioterapeuta, se precisasse, assim, com uma equipe multiprofissional. E aquele paciente que tinha uma ferida muito complexa, assim, parece sonho, né? Que, Sim. assim, quando a gente tinha uma ferida assim, muito complexa, a gente tinha uma parceria com a cirurgia plástica, a gente fez um grupo com a cirurgia plástica, esse paciente, quando estava com um preparo de pele, porque nem sempre a função do estomaterapeuta é cicatrização, é preparar a pele para encher. E a gente conseguia encaminhar os pacientes para encher. Então, assim, foi maravilhoso, assim, eu consegui provar na tese de doutorado que o tratamento de feridas, ele é efetivo. E esse projeto virou a sua tese? Esse projeto foi minha tese de doutorado. Ai, que legal. Muito bom. Aí a gente conseguiu provar que o custo é efetivo, que a taxa de cicatrização é alta, e esse ambulatório, ele continua até hoje. Hoje, a estomaterapeuta, a enfermeira que está lá é a Raquel, fez estomaterapia, hoje ela já é doutora, professora da pós, já tem uma clínica que é a Curatê. Então, assim, terminou que deu muitos frutos. E aí, com isso, outros ambulatórios surgiram. Então, hoje a gente tem um ambulatório no Hospital Universitário, que, assim, o primeiro ambulatório foi o nosso, depois o Hospital Universitário seguiu mais ou menos o Mesmo caminho, o né? mesmo Os mesmos caminho. passos. E aí, outros, assim, a gente conseguiu montar pós, né? Da pós, a gente tem muitos alunos que do Hospital Universitário, da rede pública. Então, hoje a gente conseguiu ter um ambulatório no Hospital Universitário, a gente tem um ambulatório de pé diabético, com estomaterapeuta. Hoje, nesse hospital de urgência, uma aluna, ela conseguiu montar o núcleo de estomaterapia. Então, assim, na verdade, a pós deu uma capilaridade muito alta para a melhoria do serviço no estado. E, recentemente, em setembro, nós conseguimos montar um ambulatório de estomaterapia no Hospital Getúlio Vargas, que é o maior do estado, mas que não tinha um ambulatório. Porque qual a ideia? E que é o sonho, né? Acho que é o sonho de todos nós, que o paciente que recebe alta, aquele paciente com a ferida complexa, ele não saia solto. Porque o médico vai, que é o grande... né? Até o momento que o paciente tem é sair, não sabe lidar com a ferida, não tem material para usar. Então, quando ele sai sabendo que tem um ambulatório, ele sai mais seguro, né? E você sabe que é um paciente que, se for acompanhado no ambulatório de forma correta, o grau de reinternação, o índice, né, de reinternação, não vai ser tão grande se for um paciente solto, né? Com certeza. E assim, esse era o grande problema. Quando a gente começou logo, a gente começou a fazer atendimento no pronto-socorro. A gente tinha um pronto-socorro e era uma confusão, porque eu marcava o paciente para atender, porque a gente começou fazendo alguns estudos de caso. E aí, chegou uma hora que não tinha mais condição. Então, a gente conseguiu abrir um ambulatório e consolidar. No Hospital Getúlio Vargas, hoje a gente tem paciente do estado inteiro com feridas muito complexas, que às vezes você está com paciente com a ferida complexa. Por exemplo, a gente consegue fechar um paciente que está com tendão exposto, às vezes com osso que não é tão extenso, exposto, você consegue colocar um produto, mais uma cobertura que você consegue fazer o fechamento da ferida. A gente tem vários casos, mas é um paciente que ele não pode ir para casa, que ele não pode ser atendido por qualquer pessoa. Porque, de repente, se você não conseguir melhorar, você tem que estar com a boa parceria com a equipe médica. Então, esse paciente ele precisa sair numa condição estruturada. Então, a referência e contra-referência para as pessoas que têm essas necessidades, né, feridas complexas, elas precisam estar no ambulatório especializado. E eu espero muito que, assim, muitas pessoas ouçam, principalmente gestores, né, políticos, agora a estomaterapia fluorescente, para que crie esse serviço, que a gente tenha concurso para estomaterapeuta, porque você vai garantir
muita qualidade para as pessoas. Que é o que eles querem, né? É. Com redução de custo. Uma coisa alinhada à outra. Você dá qualidade de vida, você consegue reduzir o custo. E você reduz custo melhorando a vida, porque a gente evita muita morte. Ninguém tem ideia do quanto enfermeiro ele consegue devolver pessoas para sua casa. E a qualidade de vida, né? Também da pessoa. E as próprias, assim, paciente diabético, o seu taxa é muito alto. Um enfermeiro estomoterapeuta, às vezes, até com orientação, na verdade, não é nem o estomoterapeuta. Os enfermeiros, em geral, com a educação. Educação e saúde. Consegue Já. ensinar alguns cuidados que aquele paciente diabético pode evitar uma votação. Né? Eu sempre digo que a gente não vai conseguir ter estomaterapeuta em todos os locais, né? Mas a gente precisa muito contribuir com a capacitação. Sim. E eu acho que a universidade ela tem esse papel assim, fundamental de contribuir com a capacitação da atenção básica. Isso a gente tem feito nas pesquisas, né, dos alunos, tanto de mestrado, aluno de doutorado, tentando retornar para a sociedade, porque eu penso muito que a pesquisa ela não pode ser uma pesquisa para ficar engavetada, ela tem que ser uma pesquisa que ela volte para a sociedade. Retorno, né? Que a gente precisa dar. E aí, assim, o retrato, você está falando do pé diabético, o retrato do paciente diabético é muito triste. Você não aguenta mais ver pesquisa que você vê. Amputação, a gente tem uma incidência de amputação assim, superior a 25% no ambulatório, é muito alta. E agora a gente teve ele foi nosso aluno, fez o doutorado na Federal, ele criou um ambiente virtual de aprendizado que fez um módulo de capacitação. Aluno de vocês, Ele foi meu aluno na graduação. Aí ele fez mestrado e doutorado na Universidade Federal. E no doutorado ele criou um ambiente virtual de aprendizagem para capacitar os enfermeiros de atenção básica em relação à avaliação, prevenção, avaliação e tratamento do pé diabético. Ficou maravilhoso o trabalho dele. Ele foi para o pós-doc com outro tema. E tem agora um outro aluno assim, foi minha orientadora, a professora Lígia, que é a orientadora dele, que ele vai fazer essa capacitação na atenção básica. Então, essa contribuição para a atenção básica, de você avaliar o pé, porque na maioria das pesquisas que a gente faz, mais de 90% dos pacientes nunca tiveram os pés avaliados. E assim, o nosso grande problema é que as pessoas olhem o pé. A gente tem um projeto, Meu Querido Pé. A gente precisa que as pessoas olhem para os pés dos pacientes, que avaliem a acessibilidade, que avaliem se tem dor, né, se tem vibração, para que esse paciente não perca tanto o pé. E às vezes, até cuidar dos básicos meios de orientação. Por exemplo, um paciente até que não é diabético, mas que deixa o pé molhado, que não enxuga entre os dedos, que vai hidratar, hidrata com óleo, não hidrata com hidratante, hidrata entre os dedos. Esse paciente está sujeito a outras infecções, né, fungos, e evolui até... Uma das coisas que eu sempre falo é que o cuidado com os pés, né, principalmente de pessoas com diabetes, é um cuidado tão simples, tão barato, né, que se a pessoa olhar para o pé todo dia, tiver o autocuidado, enxugar entre os dedos, não passar hidratante entre os dedos, usar um calçado adequado, né, que isso daí também o governo, né, tem que olhar para esses pacientes, que às vezes o custo também do calçado é alto, né, ainda é alto para a população em geral. E assim, no geral, são medidas tão simples e tão baratas que ajudaria a prevenir tanta amputação, tanta lesão, diminuiria tantos custos, né, da população, do Estado também. E se tiver realmente, né, essa proposta de orientação lá na atenção primária, dos enfermeiros orientar e também fazer a avaliação do pé, eu acho que isso daí é primordial. Eu sempre digo que a conta tem que fechar. Assim, eu acho que assim, a gente estuda muito. Quem está na atenção básica são pessoas, na grande maioria dos casos, são pessoas concursadas. Então, assim, que tem conhecimento. Você tem uma equipe multiprofissional, com enfermeiro, médico, tem auxiliar de enfermagem, tem um agente comunitário da saúde. Eu acredito assim, que a gente precisa começar a olhar mesmo são os indicadores. Porque o conhecimento, essa orientação, na verdade, tem. Né? Assim, muito dificilmente um médico ou enfermeiro não saiba orientar esses cuidados básicos. A gente sabe que eles sabem, mas o problema é essa preocupação fazer parte da sua rotina, do seu planejamento. Até porque assim, você sabe que tem muitas tarefas, mas eu acredito que tem que ser uma força-tarefa. E talvez a função do governo seja estar estimulando mais esses indicadores. Porque o que eu reclamo muito aqui no Brasil é que, por exemplo, se a Maria Luísa fizer um trabalho maravilhoso,
tiver indicadores, tudo ok, perfeito. Se a Melina não tiver, tá ok também, ela recebe do mesmo jeito. Eu acho que isso aí tem que mudar. Não dá para a gente ficar, por exemplo, com índice de amputação elevada ou índice de lesão-pressão elevado e ficar tudo bem. Não investir, né? E não investir e você não saber por quê. Seria um incentivo. Deixa de ser, né? Na Alemanha, o que eu soube que na Alemanha, se você tem resultados ruins, reduz seu vencimento. E se você tem resultados bons, aquele dinheiro que ia gastar, por exemplo, com internação, com despesas por aquele agravo que poderia ter sido evitado, reduz. Então, você tem uma preocupação e tem indicadores melhores. Eu acho que isso falta muito no Brasil. Assim, A gente trabalhar sem ver o que é que está acontecendo, às vezes não retrata muita coisa, né? É importante a gente ver esses retratos, os índices. E como a Sandra falou, a gente recolhe os indicadores, capta as informações e a gente faz o que com elas? Guarda. Disse assim, olha, eu não aguento mais ver indicador de amputação. Na pandemia, eu fui para uma clínica vascular com alunos. E assim, era impressionante como foi danoso, por exemplo, fechar os ambulatórios para a população. Aquelas feridas que estavam controladas geraram muitas amputações e muitas mortes. Porque, assim, uma ferida que você amputa, que, né, um paciente já está inflamado, que fica muito tempo internado, termina levando a uma mortalidade elevada e muita amputação. O Brasil superou seu próprio recorde em relação às amputações. E agora? O que fazer? Eu acho que, assim, nossos maiores problemas em relação às feridas são as amputações do pé diabético, as úlceras venosas, as decências e as lesões por pressão. O que fazer com esses indicadores? E aí, a estomaterapia tem uma função muito grande. Primeiro, de capacitar. A gente está tentando, enquanto universidade, fazer capacitações. A nossa contrapartida, por exemplo, com a Fundação Municipal de Saúde, que é quem organiza toda a atenção básica, é capacitação. Então, a gente propôs agora uma capacitação. A Universidade Federal vai fazer uma capacitação em pé diabético. A gente propôs uma intervenção em relação às estomias. Mas eu acredito, assim, eu vou para o interior sempre que me chamam a fazer capacitação e a gente vai gratuitamente. Porque a ideia é que a gente consiga realmente melhorar e esse retrato ele seja modificado. O que eu falei, e a gente teve recentemente uma mesa com alguns deputados, eu disse, olha, o que não dá é a gente ir fazer a capacitação e eu pagar para ir fazer a capacitação, porque infelizmente isso acontece também. A gente fez no município uma capacitação em relação às estomias e eu gastei mais de R$700 para fazer a capacitação. Não dá. Não dá para você tirar do seu salário para você capacitar, né? Além de não receber, né, ainda gastar. Que isso daí é do governo, isso daí é uma obrigação do Estado. Aquele vai colher os frutos, né? O investimento. Ele colhe os frutos para a sociedade, na verdade, colher, né? Só que como a cultura tão imediatista, né, que acha que tem que ter aquilo agora. Eu acho que imediatista. E na educação não é no momento que a gente colhe esses frutos, né? A gente colhe com o passar do tempo, né? A nossa cultura aqui do Brasil é não investir muito na prevenção. Ainda é assim. Infelizmente. Tá melhorando. Os profissionais têm mais orientação, já enxergam de outra forma, mas mesmo assim a gente não trabalha muito com prevenção, né, aqui. Infelizmente não. Por exemplo, você tem um paciente com pé diabético, né? Tá com a neuropatia, que fez uma úlcera, ele precisou tratar uma lesão. Se ele não tiver uma prótese ou uma órtese para remover, né? Ele tinha que ter uma ortetização precoce. Se ele não consegue um sapato adaptado, se ele não consegue uma palmilha ou uma órtese mesmo em silicone, ele vai pisar e ferir de novo. E aquela ferida daqui a pouco vai virar uma amputação. E aí, quando o paciente tem amputação, primeiro que ele tem um custo muito maior para o serviço de saúde, um custo para a família muito grande, e que se eu tivesse, né, essas oficinas para fazer a órtese, eu teria pessoas com capacidade laboral por muito tempo. Sim, e sim, imagina o que é você perder um pé. Né? Assim, qual a dificuldade de você conseguir? Primeiro que a órtese é cara, você tem lesões, você precisa estar tendo acompanhamento, você altera toda a marcha. Então, assim, para a gente que é da saúde, é tão fácil, né? Parece assim que é tão fácil você resolver, você trabalhar mais com prevenção, mas falta muito isso de você investir. Acho que a gente, assim, eu digo assim, a gente estuda muito, mas assim, para mim, só vai ser realmente eficiente quando você estudar e tiver resultado. Porque o que é que te difere, por exemplo, aqui
do Brasil em relação a outro país. São resultados. A gente trabalha, felizmente com indicadores. Se eu tenho indicador de mortalidade elevada, o trabalho não está bom. Se eu tenho indicador de amputação elevada, O trabalho não tá bom. o trabalho não está bom. Então, a conta tem que fechar. Então, eu acho que cada profissional que trabalha na atenção básica tem que checar quais são seus indicadores e como é que eu posso melhorar. E se tiver dificuldade, chama as universidades. Assim, tem um monte de gente muito boa, disponível, querendo fazer projeto de extensão. Gente, todo doutor, ele precisa fazer projeto de extensão. O tripé da universidade é ensino, pesquisa e extensão. Então, entre em contato com a gente, faz um trabalho junto, vamos publicar junto. E também acho que os professores têm que estar juntando mais, agregando mais as enfermeiras para que a gente consiga publicar. Acho que é uma das falhas nossas que a gente precisa realmente melhorar, é fazer publicações em conjunto, porque fortalece muito a pesquisa e os indicadores. Mas voltando assim para estomaterapia, né? O que me deixa muito feliz na especialidade da estomaterapia é que nós buscamos o conhecimento, né? A gente busca pesquisar. Eu acho assim que não desmerece nenhuma especialidade, todas são importantes e cada uma tem o seu espaço, mas assim, falando da estomaterapia, que é a nossa especialidade, né? É uma especialidade que os profissionais sempre estão buscando estudar, Se atualizar. frequentar a área acadêmica, ir para congresso, publicar, né? Isso assim, é muito importante também, porque reflete no trabalho que a gente vai fazer ali na ponta, né, com a população. Essa parte da ciência baseada em evidências, a estomaterapia tem muito forte. E outra coisa que a estomaterapia tem muito forte é esse network. A gente é muito unido. Sim, assim, se você precisa... A sociedade, né? Que a sociedade não deixa de ser um negócio que fortalece, né? A SOBEST, no caso. Que fortalece a classe, a categoria, como o Corem. Também o nosso conselho também era para trabalhar com isso, com o fortalecimento da classe, nos respaldar legalmente com relação a algumas coisas, né? Então é importante que a gente tenha uma representação. E a sensação de pertencimento na sociedade que a gente participa, né? Por exemplo, se eu sou estomaterapeuta, não cabe na minha cabeça, por exemplo, como é que eu sou estomaterapeuta, que eu tenho uma associação extremamente forte com a SOBEST, né? Que tem uma revista só para especialidade, uma revista própria que é Estima, que a gente tem congressos, simpósios, cafés científicos, portas abertas, lives, Instagram. Assim, a gente tem uma sociedade muito consolidada. É uma das sociedades, assim, na enfermagem é a mais forte, é a mais atuante. Isso une muito a gente. No entanto, que a gente se conhece, né? Desse jeito, né, nos eventos. Até nos eventos, a gente se vê num evento, quando é com 2 anos, a gente se vê de novo. Eu tenho várias amigas no Brasil, né, estomaterapeuta, que a gente se conheceu nos eventos. Aí se conhece, aí vai no outro ano já conhece mais gente, e nisso a gente vai se fortalecendo ainda mais. E isso é muito bom da estomaterapia, a sensação de pertencimento. Mas, assim, essa sensação de pertencimento ainda precisa melhorar. Porque, por exemplo, quantos estomaterapeutas a gente tem hoje no Brasil? E quantos desses estomaterapeutas são membros da SOBEST? Assim, como é que eu quero uma sociedade forte se eu não pertenço? Credenciada. Né? Então, eu preciso pertencer. Assim, e a associação, elas são feitas de pessoas. Se eu não estou associada, se eu não fortaleço, se eu não trabalho junto, ela tende a enfraquecer. Então, a gente precisa... participar mais das associações de classe, assim, em cada categoria, se estiver no caso, nós que somos da SOBEST, e que é uma associação que é muito forte, nos dá muito orgulho, então todos nós, você ainda que não é associado, vai lá, gente, a associação da SOBEST é R$210 ao ano. Por ano. Assim, são 2 curativos para quem cobra bem barato. Então, assim, não justifica você... Não se associar, né? Não se associar. Então, assim, não tem cabimento você ter uma associação tão forte, que te dá tanto conhecimento, tanto suporte. E dá suporte. Eu, por exemplo, tudo toda dúvida que eu tenho, eu recorro à SOBEST e eles estão de prontidão para responder. Não, e até, tipo assim, quando a gente atende paciente, por exemplo, eu estava com a paciente aqui, ela foi para São Paulo. Aí eu perguntei no grupo se alguém tinha, para indicar, ninguém tinha. Eu fui lá na SOBEST no site. Aí eles dão.
os estomoterapeutas que tem em São Paulo, que eu posso estar indicando que aquela paciente realmente é um laço que até de network mesmo, né? A gente indicar, então, meu povo, quem não se credenciou, quem faz especialização na UES, na UESP, se credencia, tem que se credenciar. Acho que um ponto assim, importante é que a SOBEST, ela acredita os cursos no Brasil. Ela tem esse poder de acreditar. Então, assim, ganhou esse poder do Conselho Mundial. E para acreditar o curso, não paga nada. Você só precisa, para acreditar o curso, de ter as normas que o WCET, que é o Conselho Mundial, normatiza. Então, se você quer fazer um curso, quer ter esse network, né, quer fazer parte desse grupo de pessoas que estudam muito e que fazem diferença, não procura qualquer curso, procura um curso acreditado, porque você vai, assim, não dá para você querer ser estomaterapeuta, você aprender a cuidar de pessoas sem fazer Um curso prática. de qualidade, né? E assim, uma das coisas que você precisa é muita prática. Então, assim, a carga horária de prática é semelhante, é igual, assim, é 50% de prática e 50% de teoria nas específicas. Por quê? Porque você precisa cuidar, eu não vou conseguir tratar. Aqui, se eu não conseguir, se eu não pegar, se eu não aprender junto com um professor experiente, que seja um estomaterapeuta. Então, é um cuidado muito grande, porque para ser membro da SOBEST, membro pleno, precisa ser oriundo de um curso acreditado. E assim, já que vai gastar, né, já que eu vou pagar para fazer um curso que não tem prática, né, que não tem a mesma carga horária nas 3 áreas, vamos fazer um curso acreditado pela SOBEST que ele averigua tudo isso, né, ele olha tudo isso. E outra coisa, nós enfermeiros, a gente questiona tanto a história de ser visto, ser respeitado, ter alguém que resguarde a gente por trás. A gente tem a oportunidade de fazer um curso acreditado, né? Hoje em dia, aqui no Ceará, nós temos 3 cursos acreditados. Na UES, na Federal, que a primeira turma abriu agora, e na Rodolfo Teófilo, que a URCA, né? Em Juazeiro. Em Fortaleza. E tirando que tem em Juazeiro, né? O Rafael é o coordenador de lá. Então, nós temos oportunidades. Era diferente de antigamente, porque eu me lembro que há 9 anos atrás, aqui a gente só tinha a UES. Sim. Há 9 anos não, há 4 anos atrás a gente só tinha UES. Então, se a gente tem a oportunidade de fazer um curso credenciado, né, acreditado, realmente a gente tem que priorizar fazer o acreditado. Como a Sandra falou, é um investimento. É um investimento. Né? E ela falou que foi o melhor investimento, gravou logo, desde o começo. E assim, na minha vida também, você falou, e eu me identifico muito, é um divisor de águas também, ter feito a especialização em estomaterapia na UES. Para mim foi também. Um divisor de águas. Eu mudei de vida, assim, né? Foi. Era só dar assistência, hoje em dia eu só sou enfermeira, mas exerço a estomoterapia quase 100% do meu tempo. Acho que é um investimento realmente esse divisor de águas, porque, por exemplo, depois da estomaterapia, você vai apresentar trabalhos fora do Brasil. Então, assim, antigamente, quando você pensava assim, ir para outro país, você imaginava que era uma coisa de outro mundo. E, na verdade, hoje, assim, eu acho que eu já fui para todos os continentes. Então, assim, você tem o Conselho Mundial, que tem o Congresso WCT, tem o WCN, para quem é da área de continentes, vai para o ICS. Então, assim, inclusive a Manu está lá agora, né? Está uma equipe grande do Brasil e a Manuela aqui representando o Ceará. Então, a gente tem essa oportunidade de conhecer. E quando, assim, tem muita gente que acha que congresso não é trabalho. Gente, congresso é trabalho. Você tem que estudar para estar lá, para apresentar. Mas, além de você aprender muito, você faz o network, você volta com o que você aprendeu. Por exemplo, o ambulatório de estomaterapia do Piauí, ele começou porque eu fui conhecer um serviço fora. Aí, quando você pega aquela ideia daquele serviço fora, que está tão bem assim, eu quero isso no Piauí. E o grande problema é você conseguir dar para... Assim, quem é que, por exemplo, em relação ao pé diabético, que a gente falou muito aqui, quem são os pacientes que mais têm amputação? Paciente pobre, negro e de baixa renda. Idoso, de baixa renda e de copardo preto. Então, assim, são pessoas que precisam de um serviço público atuante. Porque, assim, se eu tenho uma condição financeira muito boa, eu vou lá no médico, é tudo muito mais rápido, eu vou no enfermeiro, eu pago, mas eu preciso garantir assistência, e o SUS está aí para garantir, né, essa assistência para todo mundo, para as pessoas que eu já tenho um perfil, a gente já tem esse dado. Então, a gente precisa trabalhar garantir em cima do dado, né? Trabalhar em cima do dado. Fica mais fácil, direciona. Adequar para a nossa população, é o que está faltando. Gente, sempre quando vê um convidado aqui, a gente aprende muito, né? E se fortalece. Você disse que vai para o congresso para se espelhar em cima de algumas coisas. Eu tenho certeza que o que você falou aqui
vai espelhar Inspira, muita né? gente, inspira demais, com certeza. Se a gente Tanto com começa... relação às faculdades, como com relação ao trabalho mesmo em si, dentro das unidades de atenção primária, quem trabalha com atendimento particular. E assim, sem perceber, né? A gente não percebe, mas a gente inspira muita gente, né? A gente nem percebe, mas a gente inspira. E você é uma pessoa que inspira, certo? Inspira no Piauí, inspira no Ceará, inspira no Brasil, certo? E assim, você é uma pessoa que pensou em Sandra Marina, pensou em uma profissional comprometida, de qualidade, qualificada, simpática. Pois é, todo Certo. mundo falando, ela disse. Todo mundo falando. E aí tu também diz, ela é morta de simpática. E até a Maria Luísa disse, olha, sabe, não se preocupe não, que ela tem a mesma vibe que tu, é toda simpática. Vão ficar... Vão ficar melhores amigas. Se encontrar no congresso. Viu? Bem, eu tenho muito orgulho de ser do serviço público, né? Eu sou da Universidade Estadual, então eu atuo diretamente no serviço público. Eu sou professora e eu coloco a mão na massa. Eu acho que é muito importante a gente colocar a mão na massa. Eu estava conversando com o reitor e eu sempre fico mostrando foto, né? Se olha, ele conseguiu uma emenda para estomaterapia de R$1 milhão para comprar material de curativo. Ele falou assim, Sandra, por que você não começa a fazer um livro para mostrar esses dados? Porque você fica mostrando só em foto. E agora está saindo um livro. A gente está fazendo um livro, Ai, que 12 coisa estudos boa. de caso. E eu assim, façam isso, gente. Mostrem, peguem seus dados, publiquem. As publicações de universidade são muito baratas. Assim, lá na universidade, para a gente publicar um livro, fora de diagramação, a gente paga R$25, que é a taxa de SBN. Então, assim, é muito barato. E a gente precisa realmente divulgar. Porque uma coisa é ficar mostrando foto, a gente perde muito dado. Na hora que eu encontro alguém, eu fico... Procurando. E as pessoas não têm ideia do que o estomaterapeuta faz. Ninguém tem ideia que, por exemplo, eu peguei um paciente, que eu acho que ele vai ouvir depois, que assim, na hora que a gente viu aquele pescoço, que você abria assim, quando você abria o descolamento da ferida dele, parecia que era um livro com a página aberta. E na hora assim, até a gente fica assim, meu Deus, e agora? A gente fez uma oração, pediu a Deus assim, qual a sua religião? Né? Meu Deus, Eu pergunto pro paciente assim, qual a sua religião? Quando ele fala assim, eu sou católico, assim, bora rezar aqui um Pai Nosso, uma Ave Maria, porque eu acredito que Deus está em todos os locais. Quando ele diz que é evangélico, ele disse, olha, pede para toda igreja, botar o joelho no chão para a gente rezar junto. E a gente faz a oração, pede a Deus para iluminar. E assim, ele tem iluminado, ele tem dado certo. Então, a gente conseguiu fechar essa ferida e várias outras, mas todo mundo acha que o estomaterapeuta gosta de ferida, né? A gente não gosta de ferida. A gente gosta de melhorar a qualidade da vida. A gente gosta de pele sã. Então, assim, o foco principal da especialidade é a prevenção. É você não deixar que aquela pessoa passe por necessidades que poderiam ter sido evitadas. Bem recentemente, eu participei de uma qualificação de mestrado e aí você termina aprendendo muito. E tem um trabalho que foi feito nos Estados Unidos mostrando o quê? Depois da capacitação dos enfermeiros da atenção básica, mais de 50% das amputações foram reduzidas. Então, a gente realmente precisa, como vocês falaram no início, capacitar, envolver, fazer esse network importante. Fazer que as pessoas acreditem que o básico, às vezes, faz muita diferença. E o óbvio precisa ser dito, né? O óbvio precisa ser dito. Mesmo. Paciente precisa saber, o paciente precisa saber que ele tem que olhar o pé dele todo dia, porque senão ele vai amputar. O paciente está acamado, ele precisa saber que se não virar, ele faz uma ferida e aquela ferida pode matar. O paciente com estomia precisa saber que tem que aprender a cortar, porque senão aquela base não vai... Estimular o paciente ao autocuidado também, né? Porque se ele não sabe que tem que fazer, ele não vai fazer. O momento que ele está internado, ou que ele está no ambulatório, é um momento muito importante de você ensinar. Por exemplo, a maioria dos meus pacientes, que, por exemplo, que são do interior, ele aprende, assim, a gente dá muita autonomia para o paciente aprender a cuidar dele. E aquela ferida, por exemplo, está no ambulatório, mas ele não pode vir. Por exemplo, tem muito paciente que ele vem do interior, uma vez a cada 15 dias, assim, no início, uma vez por mês. E ele aprende a cuidar, a gente orienta, às vezes, a pessoa, e ele segue exatamente o que você orientou, e ele volta para a condução. Então, assim, cada pessoa tem que ser importante no seu próprio autocuidado. Prova é que, assim, as pessoas que têm incontinência urinária, eles fazem um cateterismo intermitente limpo, e o paciente tem que fazer, para que ele não tenha problemas depois. Então, orientar em relação à autonomia é muito importante para a qualidade de vida e para preservar a vida. Porque quando a gente fala de qualidade de vida, às vezes assim, é você manter aquela vida, devolver o paciente para a família de novo. E a gente tem feito isso assim
É tão lindo. Queria só fazer um link que ela falou com relação, quando vai atender o paciente, pergunta, né? Qual é a religião dele? Porque realmente é importante demais a pessoa acreditar, né? A fé, o acreditar no profissional que está fazendo, faz muita diferença, tanto para ele seguir o que o paciente que o profissional está falando, quanto para ter coragem de fazer e acreditar que aquilo que o profissional está orientando está certo. E fisiologicamente, né? Paciente com fé que acredita, a gente consegue desenrolar e consegue sucesso de forma mais fácil, né? Isso já tem evidência, né? Já Que tem o paciente evidência. que tem fé, assim, paciente que acredita numa religião, seja qual religião for, que tem um suporte familiar, ele consegue superar os maiores desafios. Totalmente. Bonito, né? Demais. Sandra Marina, a gente quer agradecer você ter vindo, né? Você veio do Piauí para cá, para Fortaleza. Foi a primeira É, convidada a primeira. internacional do Piauí. A gente saiu extra Extra né? Ceará. Extra Ceará. Foi a primeira e a gente espera que venham outras pessoas também de outros estados. Mas assim, muito bom lhe conhecer, sempre muito bom conversar com você, lhe ouvir. Vai pro congresso? É uma satisfação muito grande. Vou para os 2 congressos, vou pro de Natal e também vou pro do Colhei, que vai ser na Costa Rica. É a Aurelia. Vai. Bora que dá tempo ainda aí. Em relação ao Ceará, eu acho que eu tenho uma afinidade muito grande com o Ceará, talvez seja por isso que, assim, o universo conspirou para que eu fosse a primeira que não é de Fortaleza, que não é do Ceará aqui. Meu primeiro simpósio de estomaterapia foi no Ceará. Foi aqui que eu decidi que eu precisava ser estomaterapeuta, porque quando eu vi aquele pessoal falando com tanto conhecimento, com tanta evidência científica, eu disse, não, eu quero ser uma delas. E aí eu conheci a professora Euridé, então conheci a Miyoko, então assim, foi um divisor de águas. E por coincidência do destino, eu vim acreditar o curso da Rodolfo Teófilo e também da URCA. Então, eu tenho uma relação muito grande aqui com o Ceará. Amo os cearenses, né? Sou muito amiga de muita gente aqui. E aqui, em nome da Auri, que é essa pessoa de luz que tanto nos ensina, minha gratidão a todos vocês. Ai, que maravilha. Muito obrigada. Pois, né? Foi ótimo. Clichê, vamos se Tá no abraçar que momento acabou do a nosso pandemia. abraço. Prazer, tudo meu. Eu falei demais. Foi ótimo. Adorei.